Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Pai, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza ao teu Pai, que está no céu, que está oculto, e o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai, que está oculto. E o teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentem-se um momentinho, por favor. Hoje nós estamos vivendo este momento tão especial, tão importante. Nós celebramos o dia de cinzas. As pessoas costumam perguntar quais os dias de jejum, quais os dias que nós deveremos fazer a abstinência. O tempo da Quaresma é um tempo especial de jejum e abstinência. Mas, para o jejum, 2 dias importantes durante o tempo da Quaresma. Serão 40 dias que nós vamos viver. São 40 dias de preparação para a Páscoa. Lembra-nos dos 40 dias, 40 noites que o profeta Elias caminhou pelo deserto até chegar no monte do Senhor. Lembra-nos também os 40 dias e 40 noites de dilúvio, até que uma nova humanidade fosse criada pelo Senhor. Lembra-nos também os 40 dias e 40 noites que Moisés viveu lá, esteve lá sobre o monte Sinai, quando de lá ele desceu, trazendo para o povo as tábuas da lei, os 10 mandamentos, para formar, para constituir o povo de Israel como povo de Deus. Também lembra-nos os 40 dias e 40 noites, que são esses que Jesus agora viverá. Ele vai para o deserto após o batismo, e lá no deserto ele permanecerá, fazendo a sua preparação para a grande missão, que é dar a vida, anunciar o Evangelho, anunciar a Boa Nova, anunciar a boa notícia e depois consumar
essa notícia, dando a sua vida por nós, lá no Calvário e na cruz. Então, são 40 dias nós também. Nós também vamos entrar com Jesus nesse deserto. E esses 40 dias serão 40 dias também de oração e de jejum. Mas, é claro, sempre nesses 2 dias, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Esses são os 2 dias propostos obrigatoriamente para todos nós católicos fazermos o jejum, fazermos também a oração. Depois, é claro, nós temos a oportunidade de jejuar conforme o nosso coração, sobretudo nas sextas-feiras, durante o tempo da quaresma. Lembremos que domingo é o dia do Senhor, domingo não se faz jejuns, tá bom? Domingo não se pode jejuar, porque é o dia do Senhor, é o dia da ressurreição. Mas nós poderemos aí escolher alguns dias na quaresma para exercitar, para fazer o jejum espiritual. Também esse tempo é um tempo de penitência, vamos lembrar. Então, fazer penitência conforme convém. Penitência sempre deverá nos ajudar a ser cristãos melhores, aperfeiçoar melhor a nossa vida, a nossa relação com Deus. E a abstinência, o jejum, não só deverá ser de comida, não só deverá ser de bebida. Comida e bebida é o mais habitual, mas poderá também ser de práticas, de hábitos, de costumes, manias, os nossos vícios. Então, pode ser de palavras ou de atitudes. Por exemplo, pode fazer o jejum do celular, pode fazer o jejum da televisão, pode fazer o jejum de xingamentos, palavrões, muitas vezes a gente tem esse hábito feio de xingar. Pode ser o jejum da fofoca, a abstinência da fofoca, porque também é o pecado de língua, a calúnia, a difamação, falar da vida do outro. Nós podemos fazer o jejum, por exemplo, de estupidez, de grosseria. Muitas vezes a gente falta na gente um pouquinho de amor, de carinho, de compaixão, tratar o outro como deveríamos, o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe. Então, existem muitas maneiras de fazer abstinência, de fazer o jejum. Então, não é só comida, não é só bebida. Então, esse é o tempo de preparação para a Páscoa, de nós fazermos a mortificação, a renúncia do mal, de tudo aquilo que é ruim, que é nocivo, que nos prejudica, que nos afasta de Deus, e também dos irmãos. Mas aqui, queridos irmãos, olha a palavra de hoje, O Evangelho diz para todos nós: disse Jesus aos seus discípulos, ficai atentos. Essa palavra é muito importante, Atenção, nós ficarmos atentos, não perder, não dormir no ponto, ficar atentos, vivos, espertos, alerta, em sentinela. Então a gente vigiar. Então Jesus usa essa palavra: ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para sermos vistos por eles. Então muitas vezes a gente pratica a justiça, a gente faz o bem somente para aparecer, somente para ser visto, somente para dar aquele show, Então os fariseus eram assim, eles faziam e praticavam tudo para serem vistos. Então nós não podemos fazer como eles. Diz Jesus: caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Então a recompensa é algo que nós precisamos ficar atentos. Porque muitas vezes a gente está de olho no que vai fazer. Isso também é importante, viu, gente? Muitas vezes a gente fica de olho no que a gente vai fazer. Nós esquecemos da recompensa. Nós fazemos por algum motivo, nós fazemos por alguma razão. Então isso também nós não podemos perder de vista. A recompensa que Deus dará, a recompensa que o Senhor nos confiará.
bênção de Deus, a vida, a salvação. Isso nós temos que ter como meta, nós temos que ter como busca, nós temos que ter como ideal, nós temos que ter como objetivo. Tudo que fazemos de bom, tudo que fazemos de bem, tudo que fazemos em oração, em exercício espiritual, existe um porquê, existe uma causa. É o nosso bem, e o bem, sobretudo, que Deus pode nos dar, nos oferecer. É o bem do outro, é o bem do próximo, é o bem do nosso semelhante. E Deus nos dará a recompensa, É Ele que dará. E aí Jesus vai dizer o seguinte: olha aí, os 3 exercícios para o tempo da quaresma. Quais são eles? A oração, a esmola e o jejum. São esses 3 os exercícios que Jesus nos pede, que Jesus nos propõe para o tempo da quaresma. E ele vai dizer: quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Então, muito cuidado. A esmola é a caridade, meu irmão. Esmola é caridade. E não se dá de esmola como a gente vê por aí. Não se trata daquela esmolinha que dá lá o pedinte, o andarilho, o bêbado, o viciado em droga. Às vezes a gente dá esmola por quê? A gente dá aquela moedinha para se livrar daquela pessoa. Não é isso. A gente dá a moedinha para que a pessoa pare de encher a paciência e nos deixe sossegados. Às vezes a gente dá aquela esmolinha, mas é uma moedinha, é um resto, é uma sobrinha, é algo que para nós não tem valor, não tem sentido, não servirá para nada. Então, muito cuidado, porque a esmola dada, a caridade feita, tem que ser de algo que seja importante para nós, algo que seja útil para nós, algo que pese para nós. Não se dá esmola desse jeito, dando resto. Deus não quer resto, e Deus não quer também que nós demos a nossa sobra, aquilo que é velho, aquilo que não presta, aquilo que está encostado para os outros. Nós muitas vezes fazemos isso. Nós damos esmola, é o calçado que eu não uso mais, é a roupa que eu não uso mais, é o perfume que eu não uso mais, é a comida que está lá quase vencida ou já foi vencida, passou do tempo, Então não é isso. Isso não é caridade, isso não é esmola. Nós temos que dar coisas boas, para os irmãos, para aqueles que precisam. Lembre-se disso. É o que é bom para mim, eu quero para o outro também. Aquilo que eu gosto, aquilo que eu sinto prazer em ter, que me dá alegria. Então, eu quero que o outro tenha também. Por isso, eu vou dar algo de mim. Eu vou dar algo que eu amo, vou dar algo que eu gosto, algo que é bom e que eu faço bom proveito. Tá bom? Então, não vamos fazer para receber elogios, Vamos fazer e o que a mão direita faz, não saiba a esquerda. Deus é que verá, é Ele que nos dará a recompensa. Depois Jesus fala da oração. Olha aí, oração. Quando orares, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Então, a oração, se a esmola trata da nossa relação com o próximo, relação com os irmãos, a relação sobretudo com os necessitados, a oração é a nossa relação com Deus, é a nossa comunicação com Deus, é o nosso diálogo com Deus. Como é importante a oração. A esmola cultiva, a caridade cultiva uma boa convivência, um bom relacionamento com o próximo. A oração é cultivar a nossa comunicação, nossa intimidade pessoal com Deus e comunitária também.
Então, não vamos deixar de rezar. A oração é extremamente importante e fundamental, mas não deve ser motivo também de nós nos gabarmos, nós nos orgulharmos, nós recebermos elogios e ovações. Olha como eles rezam. Não é para rezar, para fazer shows. A oração deve ser feita de coração, entre nós e Deus, somente entre nós e Ele. Eu pessoalmente, nós o casal, nós a família, nós a comunidade, vamos rezar, e rezar com fé, rezar com amor, rezar com coração, algo que nasça de dentro, não para dar orgulho, mas para obtermos a graça de Deus, a força de Deus, a luz e a sabedoria divina, para que saibamos viver bem neste mundo. Depois temos aqui um terceiro elemento, que é o jejum. Jesus diz: quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste, como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que eles estão jejuando. A gente não deve estar falando. É claro que às vezes a gente vai fazer jejum e as pessoas querem socar comida em nós, comida, bebida, come aqui, come ali. Às vezes a pessoa não tem consciência do dia que se vive, do dia que se celebra. É sexta-feira da paixão, é quarta-feira de cinzas, é dia de jejum e abstinência. As pessoas não sabem muitas vezes. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência, fazer tudo sem ficar falando, sem ficar fazendo propaganda, sem ficar fazendo anúncio, sem ficar mostrando necessariamente que está em jejum. Faz em silêncio, faz com carinho, faz com amor, que doa o seu estômago, que doa, que arda, que ronque o seu estômago. Isso é importante sentir, que você sinta a falta daquilo. Isso é fundamental. Por quê? Porque o jejum, ele é um exercício que vai nos curando, que vai nos libertando das nossas relações e dependências das coisas. Nós não podemos ser escravos da comida ou da bebida. O jejum também é importante para que nós nos libertemos de tudo isso. Eu posso viver sem isso, eu posso ficar sem isso. E também o jejum é fundamental para que a gente sinta fome, a gente sinta desejo, a gente sinta a vontade, e doa o nosso estômago para que nós entendamos melhor o que é ter fome, o que é passar fome, o que é ter necessidade e não ter comida na mesa. Então a gente poderá ajudar mais o outro. Aí a gente então vai fazendo do jejum ao mesmo tempo um exercício espiritual de cura, de libertação pessoal interior, mas a gente também vai pelo jejum aprendendo mais a fazer caridade. O jejum se unirá com a oração e se unirá com a esmola. Nós fazemos caridade com aquilo que economizamos, com aquilo que nós deixamos de comer e beber. Nós vamos ajudar mais aquele que precisa, uma família pobre, um irmão pobre, necessitado, muitas vezes não tem o alimento, não tem o trabalho, não tem a fonte de subsistência. Então o jejum é extremamente importante, mas não é para ficar mostrando e se gabando, Faça com amor e carinho, faça no silêncio. E aí Jesus diz no Evangelho: é o Pai que vê tudo. Olha aí a palavra de Jesus: é o Pai que vê tudo, é Ele que verá e nos dará a recompensa, pela nossa esmola, caridade, pela nossa oração e pelo jejum que fazemos. É somente Deus que nos recompensará. Então, queridos irmãos, no Evangelho de hoje nós vamos vendo o modo como viver a esmola, a oração e o jejum. Esse é o ensinamento de Jesus. Então, de forma discreta, sem buscar elogios, sem buscar aplausos, sem buscar interesses e, é claro, sem exibicionismo. Isso não pode acontecer durante a Quaresma.
O que dá valor às orações, aos jejuns e também às esmolas são as nossas atitudes interiores, né? Então, a nossa atitude interior de mudança, a nossa atitude interior de conversão para Deus e para os irmãos. É isso que vai dar sentido a esse exercício na nossa vida. Temos que ter cuidado com o uso, né, das obras de piedade. Nós temos que cuidar dessas obras de piedade, né? E cuidado com a hipocrisia, diz Jesus no Evangelho. Os hipócritas, né, estão aí usando dessas atitudes, desses gestos, para aparecer, quando na verdade eles buscam outras coisas, né? Querem outras coisas diferentes. Então, cuidado, muito cuidado com a hipocrisia. Essas práticas são a síntese do nosso relacionamento, né, com Deus e do nosso compromisso com Deus. Essas práticas, jejum, caridade e oração, são a síntese da nossa relação, do nosso compromisso também com o próximo, com os irmãos. Então a gente não pode deixar de vivê-las, mas vivê-las com fé e vivê-las com amor profundo. Agora, eu finalizo aqui lembrando o que diz a primeira e a segunda leitura. Olha aí o livro do profeta Joel. Primeira leitura, o que diz? Olha, agora, essa é a palavra, agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Voltai para mim, diz ele, agora. Então não é depois. Esse é o momento, esse é o tempo favorável que o Senhor nos fez, que o Senhor nos dá. Então nós temos que voltar o coração para Ele. E diz o profeta, levando a palavra de Deus, rasgai o vosso coração e não as vestes. Rasgar a roupa é fácil, a roupa é velha, rasgar é muito simples, mas aqui a palavra diz, não é rasgar a roupa, é rasgar o coração e voltar para o Senhor, nosso Deus, a nossa vida. Aqui dentro, no coração, está tudo que nós fazemos de bom, sai daqui. Todas as nossas intenções e práticas boas ou ruins saem daqui de dentro. Então, rasgar o coração, voltar à vida e voltar para Deus significa uma conversão sincera, uma conversão verdadeira aqui dentro. Não é somente exterior, mas interior aqui dentro. E o profeta vai dizer para nós, olha aí, prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai o povo. Significa que esse caminho de conversão não é um caminho só meu, não é um caminho individual, somente um caminho meramente pessoal, é um caminho que se faz em casal, é um caminho que se faz em família, é um caminho e um projeto que se vive em comunidade. Fazemos juntos, irmãos. A palavra está dizendo, jejum sagrado, em assembleia, como povo. Nós devemos convocar os anciãos e as crianças, os jovens e adultos, e fazer esse caminho em comunidade, um caminho de conversão verdadeira. E aí o profeta diz, juntos nós devemos invocar o perdão do Senhor, que é benigno, que é compassivo, que é paciente, que é cheio de misericórdia, inclinado a perdoar os nossos pecados. Então essa é a nossa certeza. Tempo de quaresma é tempo de mudança e conversão, tempo de penitência, na certeza de que Deus nos ama e Deus nos dá o perdão, Ele que nos purificará e nos preparará para viver a Páscoa. E aqui eu finalizo com Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz, em nome de Cristo, deixai-vos reconciliar com Deus. E ele finaliza dizendo, é agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Agora.
Da mesma forma que o profeta Joel, Paulo, na carta aos Coríntios, também diz: é agora, é hoje, o tempo da conversão. Então vamos ouvir Jesus, vamos guardar esse Evangelho, vamos viver a caridade, vamos celebrar e viver a oração, diálogo com Deus, vamos viver essa experiência do jejum. Que nós possamos, por Ele, buscar essa cura, essa libertação de tudo aquilo que nos oprime, que nos destrói a vida, que nos afasta de Deus e dos irmãos. Fiquemos em pé. Vamos agora fazer a bênção das cinzas. É o momento em que nós vamos. Pode pegar para